E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer falando um pouco sobre controladores para ventoinhas, para utilização principalmente em amplificadores e outros equipamentos eletrônicos, como por exemplo no brakes, equipamentos que utilizem dissipadores grandes, né, que tem componentes de potência. Esse vídeo eu fiz porque eu estava terminando a montagem, eu resolvi fazer, né, porque eu estava terminando a montagem de um amplificador e eu resolvi mudar a forma com que eu fazia o controle da ventoinha para auxiliar na refrigeração do aparelho, tá? E aí eu vou fazer um vídeo do controlador que eu utilizei nesse amplificador e vou fazer um pouco falando, né, de maneira geral dos controladores, tá? Primeiro tipo de controlador que a gente vai ver são os on-off, ou também chamados de bang-bang. Por que eles têm, digamos assim, eu classifico, né, dessa forma? Porque esses controladores, eles apenas ligam e desligam a ventoinha. Eles vão ligar a partir de uma temperatura, deixar ela ligada e depois desligar, tá? Nessa forma de controle, nós temos algumas possibilidades para se implementar. A primeira delas, utilizando um termostato, que é a forma mais simples que tem, a gente vai ligar um termostato em série com a ventoinha, com o motor da ventoinha. Dessa forma, a ventoinha permanece desligada e ao atingir a temperatura do termostato, o termostato vai fechar e vai... O termostato ele é um interruptor, né, comandado por temperatura. Ao ultrapassar a temperatura nominal do termostato, o termostato vai fechar a chave interna dele, vai passar a corrente e aí vai acionar o motor da ventoinha. Essa é a forma mais simples que tem de fazer, tá? Só que tem um problema. A gente só vai conseguir ligar a ventoinha quando o circuito estiver já com uma temperatura considerável. Se a gente não estiver trabalhando com muita potência, ele vai ficar com a ventoinha desligada e aí o dissipador vai esquentar, 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 chegar num patamar que vai ligar e a ventoinha vai ligar no máximo, com muito ruído. E aí a gente pode deslocar, né, essa temperatura que vai fazer vai fazer ligar mais para baixo. E aí a gente vai estar tocando com volume baixo e vai acionar a ventoinha na rotação máxima e vai ficar um barulhão. Então, particularmente eu não gosto muito desse formato aqui, tá? Por isso que quando eu utilizei termostato para fazer, eu utilizei dessa forma número 2, tá? Essa forma número 2 ela é uma, digamos assim, uma variação da número 1. Não seria bem on-off o controle, tá? Mas eu classifico dessa forma também. Aqui no 2, tá? Nós temos o motor da ventoinha aqui. E nós temos um resistor em série com esse motor da ventoinha e o termostato em paralelo com esse resistor. O que vai acontecer aqui, tá? A ventoinha vai ficar ligada sempre. Ligou o aparelho, a ventoinha liga. Só que ela vai rodar numa velocidade menor. Justamente porque nós temos esse resistor aqui limitando a corrente que vai para o motor da ventoinha. Ela vai trabalhar, digamos, na velocidade baixa. Quando aquecer o dissipador, o termostato vai acionar. Quando acionar, ele vai fechar o seu interruptor e vai desviar, né, o caminho da corrente. Ao invés de passar pelo resistor, vai passar pelo termostato. A gente vai fechar um curto aqui, vai colocar em curto esse resistor. E a ventoinha vai trabalhar com a tensão nominal, tensão e corrente nominal dela. E aí ela vai trabalhar na velocidade alta. Essa forma de controle, na minha opinião, já é bem melhor do que a primeira, justamente porque a gente vai ter duas velocidades, né, uma alta e uma baixa. No caso, tá assistindo um filme, tá assistindo TV, tá com o amplificador ligado na TV, demandando pouca potência, o dissipador vai esquentar, mas como a ventilação ela está numa velocidade baixa, a gente vai ter fluxo de ar sendo soprado no dissipador para que ele trabalhe bem frio, bem tranquilo. Tá escutando música em volume mais animado, digamos assim, a hora que superaquecer, vai fechar aqui o contato do termostato e a ventoinha vai trabalhar na rotação máxima. Como o volume está alto, né,
A hora que fechar o termostato aqui, a gente não vai ouvir o barulho da ventoinha. Essa forma número 2 aqui eu já utilizei, tá? E funciona muito bem. E é a que eu recomendo por questão de simplicidade. Quer fazer, botar uma ventoinha para um amplificador e quer que ela funcione bem e seja fácil de implementar, dá para fazer dessa forma número 2, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos de termostato. Esse aqui é o termostato do tipo mais tradicional, tá? Ele é eu utilizo até isso aqui, mas não para controle de ventoinha. Esse aqui eu utilizo ele como proteção. Eu coloco lá no dissipador e a hora que ele acionar, ele vai... Esse aqui é um normalmente fechado, tá? E ele vai abrir. Eu ligo ele na entrada C logo depois do fusível. Eu boto um termostato desse aqui no dissipador, que quando superaquecer o aparelho, ele vai abrir para proteger o aparelho, tá? Isso é independente do controle da ventoinha, isso aqui é de proteção. Mas existem termostatos deste modelo aqui, do tipo normalmente aberto, que a gente pode utilizar. Esse aqui, ó, por exemplo, ver se eu consigo focar aqui, é um termostato KSD 301, tá? Aí agora deu para ver melhor. Suporta 250 volts por até 10 amperes e a temperatura dele aqui embaixo, ó, 65 graus. Isso aqui tem, por exemplo, em micro-ondas, igual o modelo, só que muda a temperatura. Ele é para proteção também, no magnetron, e ele é geralmente a 150 graus, em torno disso. Mas a gente tem a possibilidade de comprar de diversas temperaturas, e tanto normalmente aberto quanto normalmente fechado, tá? O problema desse termostato é que ele é muito grande, ó, o tamanho dele aqui. Ele é grande, ele é ruim de se instalar em dissipadores menores. Tá fazendo um amplificadorzinho com um TDA 2050, por exemplo, LM1875, menorzinho. Isso aqui é um trambolhão perto do tamanho do dissipador, tá? E aí nós temos essa outra opção. Esse aqui é um outro termostato. Esse aqui faz muito tempo que eu tenho ele, eu utilizava ele. E ele não... Eu nunca achei para vender no Brasil. Hoje em dia, como ele já tem acho que uns 10 anos, talvez, já tenho no Brasil. Mas quando eu comprei, eu tive que comprar do AliExpress. No caso, na época era no eBay ainda. Esse aqui é K alguma coisa, o modelo, 9700. Ele é normalmente fechado, justamente, normalmente aberto, perdão. A maioria dos termostatos desse tipo são normalmente fechados, tá? Pelo que eu vi. Esse aqui eu comprei específico, normalmente aberto, para fazer esse tipo de circuito aqui. E dá para ver aqui, ó, tá meio desgastado, né, a serigrafia, mas ele é para 45 graus. Vantagem que esse aqui ele é bem menor, né, do que esse aqui. E esse aqui ele é mais fácil. Eu utilizava ele, tinha a base do dissipador dessa forma e eu colocava ele enfiado aqui entre as aletas. E ele ficava lá espremidinho. Eu dei sorte de caber. As aletas eram um dissipador de PC e eu consegui enfiar lá espremidinho. Tem um outro amplificador que eu utilizei isso aqui e eu tive que fazer uma presilhazinha para prender o termostato lá na chapinha do dissipador. Minha recomendação, tá? Quer fazer um controle de rotação simples e que não vai te incomodar a longo prazo? Número 2, tá? Esse aqui. Que aí a gente vai ter velocidade alta e baixa. O inconveniente, tá? Que é um dos motivos que eu parei de usar esse tipo de circuito, porque eu comecei a usar amplificador na TV. E aí na TV, quando a gente está assistindo, por exemplo, está assistindo um jornal, está assistindo um filme que tem bastante diálogo, o amplificador passa a maior parte do tempo, digamos assim, em regime de baixíssima potência. E aí esse barulho da ventoinha, por mais que está na rotação baixa, acaba incomodando um pouco. Outra coisa que acontece também, a ventoinha funcionando, por mais baixa que seja a rotação, ela acaba atraindo poeira e acaba sujando mais. O que eu queria? Queria um controlador de velocidade que variasse a rotação, tá? E depois eu queria um que variasse a rotação e ligasse apenas a partir de uma determinada temperatura. Mas isso eu vou falar depois um pouquinho mais adiante. Outras formas de fazer esse controle tipo Bang Bang. Aqui no item 3, tá? Na terceira figura, nós temos um circuito de um termostato eletrônico em que é utilizado um amplificador operacional como comparador
e um sensor de temperatura, que no caso é um NTC, e nós temos um ajuste. Isso aqui é utilizado em muitos aparelhos comerciais, tá? Eu já vi no Break e outras coisas. A diferença é que ao invés da gente ter um termostato, tá? Para fazer acionamento, a gente tem um amplificador operacional servindo de sensor e a gente tem essa possibilidade de fazer o ajuste e alterar o ajuste de temperatura. Isso aqui é um diagrama simplificado, tá? Do circuito. E eu coloquei aqui duas variações, tá? A mais comum, pelo que eu já vi, é utilizando um comparador para acionar um relé. Aciona o transistor que aciona o relé e o relé aciona a ventoinha. Isso aqui é a maior parte dos circuitos que eu já vi é dessa forma. E a gente tem a possibilidade também de fazer utilizando um transistor. Aqui no caso eu desenho um MOSFET. E daí o transistor aciona direto a ventoinha. Disso aqui para isso aqui a gente tem a vantagem que ao invés de usar um trambolhão de circuito, a gente vai ter um circuito menor, vai conseguir integrar em placa. Ah, mas eu quero botar... Eu já vi, por exemplo, fonte chaveada industrial, tem ventoinha, utiliza um arranjo desse aqui, praticamente. E aí tem a vantagem de não precisar de um trambolhão, não precisar botar fio, não precisar botar alguém para fazer, né? Fica mais integrado na placa. Mas ainda assim tem a mesma limitação aqui do número 1. É a mesma coisa, só que de maneira eletrônica. E nós temos mais uma outra possibilidade de fazer um controle quase on-off, tá? Mas eu vou considerar como on-off, porque a margem de ajuste é muito baixa, que tem bastante gente mostrando esse circuito na internet, que é através do MOSFET, um NTC e um potenciômetro de ajuste, tá? A gente vai ligar o MOSFET aqui no motor da ventoinha e no gate a gente faz um arranjo aqui com um trimpote e um NTC, que é o que eu tenho neste circuito aqui, ó. Tem o MOSFET, tem aqui o NTC, geralmente é um NTC 10K. Esse aqui não é um resistor, tá? Ele tem uma única faixinha preta, esse aqui é um jumper. Vou focar melhor aqui, aí. E aqui atrás tem o resistor de ajuste, né, que seria esse aqui. Era um trimpote, mas aí foi dado o ajuste no trimpote e foi removido o trimpote e colocado o resistor do valor que foi feito o ajuste, tá? O que acontece nesse circuito? Ele consegue operar de maneira linear num pequeno intervalo, tá? A temperatura sobe, ele está desligado a ventoinha, vai subindo, vai aumentando um pouquinho a tensão, aí subiu um pouquinho mais, a ventoinha gira devagar, subiu mais um farelinho, a ventoinha vai girando mais rápido, subiu mais um pouquinho mais rápido, mais um pouquinho mais rápido, e aí subiu mais um pouquinho, pá, tá na velocidade máxima. Essa faixa em que ele trabalha linear, tá, em que ele varia a rotação da ventoinha conforme a temperatura, é bem estreita. Então isso aqui não é eu não diria que é um controlador linear, tá? Ele vai ser mais parecido com um on-off do que com linear. Eu não utilizei muito desse tipo aqui, mas pelo pouco que eu utilizei, eu não gostei. Eu não consegui ver um padrão se repetindo. Parece que o comportamento ele muda. O ele aciona numa temperatura, daqui a pouco aciona em outra. Eu não consegui fazer o comportamento do circuito ser sempre o mesmo, tá? Eu acabei não gostando dessa característica. Então, isso aqui eu tentei utilizar pela simplicidade e pelo fato de ele ter essa regiãozinha. Eu queria que fosse mais linear, né? Mas é só uma pequena faixa de temperatura que ele funciona meio linear. E eu acabei abandonando. Até eu peguei com um amigo meu isso aqui. Eu montei já direto soldado nos terminais. Ele me deu essa plaquinha aqui que ele usa. Era de uma outra coisa, mas ele adaptou para fazer o sensor. E não gostei. E conversando com ele também nos aparelhos que ele produz, ele também não utiliza isso aqui mais. Ele tentou e acabou tendo problemas e no fim voltou a utilizar um sistema com relé convencional. Então essas são as possibilidades de controle on-off. Como eu comentei antes, né? O que eu queria? Eu queria um controle que fosse linear, que a temperatura variasse e a rotação da ventoinha variasse. Conforme fosse aquecendo o dissipador, a rotação da ventoinha fosse aumentando. Então eu passei a utilizar outros
outras formas de controle, tá? E eu comecei a utilizar controladores lineares, tá? Desses controladores lineares, aqui eu tenho alguns para mostrar de exemplo, tá? Esse aqui, por exemplo, que é o mais simples que eu tenho, esses dois aqui, eles vêm em fontes de alimentação de PC, tá? De computador. Isso aqui é uma plaquinha que vem soldada direto, né? Ela vai aqui, ó, espetada direto na fonte e fica lá próximo dos transistores dos diodos de saída, dos transistores de chaveamento, não me recordo. E ela é bem simples, ela tem um sensor de temperatura, mais um resistor, dois resistores, aliás, e um transistor. Deixa eu ligar aqui a luz, ver se melhora. E ela faz um controle linear, varia a rotação conforme a temperatura, mas eu acabei não gostando do resultado e não utilizei. Isso aqui para colocar no dissipador, devido ao ajuste que é feito, isso aqui não fica encostado no dissipador, mas eu acabei não gostando do resultado dessa aqui em específica. Essa aqui eu gostei mais, é uma variação, essa aqui também vinha numa fonte, até tem aqui a Fan Speed Control. Essa aqui não ia encostada no dissipador, tá? Ela media a temperatura ambiente da fonte. Essa aqui dá para notar até pelo comprimento do cabinho. Ela ia encostada no dissipador e vinha até uma chapinha de alumínio específica com parafuso e fixado no dissipador. Era uma fonte já de melhor qualidade. Dá para ver até, né, que a plaquinha aqui a placa em si é melhor. O material. Eu adicionei esse terminal aqui para plugar os fios da alimentação. Aqui a saída para... Aliás, aqui a entrada da alimentação e aqui a saída para a ventoinha. Eu acabei botando terminal de fio para ligar a ventoinha. E esse aqui funciona melhor que esse. Note aqui que nós já temos dois transistores. Já tem um controle um pouquinho melhor, mais complexo. Funciona bem. E a vantagem é que é prático, né? Já está aqui pronto. Eu peguei de uma sucata de uma fonte. E então custo zero. Mas eu utilizei pouco tempo. E depois eu comprei esta plaquinha aqui, que eu utilizei por bastante tempo. Essa plaquinha aqui, ela é um controlador específico para aparelhos. Eu comprei na época, era no eBay também, faz bastante tempo que eu utilizo ela. E ela já tem aqui, tem o sensor, puxar melhor. Tem aqui o sensor de temperatura, tem os dois transistores e mais alguns diodos. E um transistor de potência para ligar a ventoinha. E aí, nesse circuito aqui, a gente já tem um circuito, aqui vem um dissipador, tá? Eu tirei para mostrar que tem um transistor embaixo. A gente já tem uma variação, nesse aqui, uma variação bem linear já da temperatura com a rotação. E eu acabei gostando bastante, utilizei, mas não utilizo mais. Por quê? Porque eu queria um controlador que fosse desligado a partir de sei lá, até 30 graus no dissipador, ficasse desligado, depois ele ligasse e variasse linearmente a rotação da ventoinha. Esse controlador ele não consegue desligar, ele é analógico, ele tem essa característica. E aí a tensão mínima dele já é um pouco grande, né, para manter a ventoinha girando. E aí eu comecei a trabalhar no projeto de um controlador PWM controlado por um Arduino. E aí eu ia fazer o Arduino ler um sensor de temperatura, ou vários, né, poderia colocar mais de um. E ia fazer, a partir de tal temperatura, liga a ventoinha com um PWM de tanto, né, com sei lá, 50%, depois vai, conforme a temperatura sobe, vai subindo o PWM, né, vai fazendo a ventoinha acelerar e ganhar rotação. Comecei a trabalhar nesse projeto e acabei abandonando porque eu encontrei comercial para vender a solução desse problema. Com esta plaquinha aqui, tá? Essa plaquinha aqui é um controlador, tem um microcontrolador, é um controlador de rotação, aqui entra a alimentação, aqui o sensor de temperatura, saída da ventoinha. Vou botar aqui focar melhor. Aí, focou. E tem aqui um microcontrolador, e esse microcontrolador acaba chaveando esse transistor aqui, que vai chavear, fazer o liga-desliga do PWM nesse indutor e capacitor que vai para a ventoinha. Esse controlador ele é programável, tá?
Ele tem esse botão aqui que a gente consegue programar e fazer os ajustes. A gente pode programar se ele vai ficar ligado o tempo inteiro, se ele vai ligar a ventoinha a partir de uma determinada temperatura. A gente pode definir a temperatura em que ela vai ligar na rotação mínima e qual a de rotação máxima, e ele varia linear nesse intervalo. Ele é bem completo, tá? Tudo isso nessa plaquinha pequenininha. Se eu fosse fazer com o Arduino, que eu estava planejando fazer com o Arduino Nano ou com o Micro, só a plaquinha do controlador ia dar isso aqui. Eu ia ter que puxar ainda mais coisa para fora para poder fazer interface com sensores e as ventoinhas. Então, essa placa aqui me resolve. E o valor dela é o valor do Arduino. Era o quê? 16, entre 16 e 20 reais eu achei para comprar. Obviamente importado, né? Importando. E é o valor do Arduino. E aqui já tem a solução completa, só programa aqui. Só que tem um inconveniente, né? A gente tem que programar a plaquinha, como ela só tem um botão, ela é muito chata de programar. Eu vou fazer um vídeo explicando, tá? E mostrando o comportamento dessa plaquinha. Se quiser procurar, eu vou deixar o link, não exatamente da que eu comprei, mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo, né, para quem quiser comprar. E essa plaquinha ela não tem proteção, tá, na saída aqui, e ela suporta até 0,8 amperes. Eu já testei ela e sem querer eu fechei um curto-circuito leve, digamos assim, na saída, e eu consegui notar a tempo que estava saindo fumaça, e eu desliguei ela e ela não sofreu avaria, tá? Então eu acabei gostando, acabei achando bem robusta. Eu já comprei essa plaquinha aqui fazem uns 2 meses. Na realidade não essa em específico, eu comprei já, essa é a terceira que eu tenho. Eu comprei uma para testar, acabei gostando e comprei mais 2. E eu pensei até em fazer o vídeo antes, mas eu acabei fazendo agora porque eu já ganhei uma confiança, já trabalhei com ela, ela já está funcionando já há 1 mês e pouco, e eu acabei gostando do resultado. Inclusive eu usava essa aqui antes, troquei, botei essa, e eu acabei gostando do resultado. Ela já está há um certo tempo, já aguentou um curto-circuito sem querer, e está aprovada aqui nos meus testes. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo, tá? Tem que ter cuidado, tá? Que tem uma versão para ventoinhas de 3 pinos e uma de 4 pinos. A de 4 pinos ele não varia aqui a tensão da ventoinha, ele vai variar só o PWM que vai para a ventoinha. Então, essa aqui de 3 pinos, vocês ignorem o pino. Esse aqui, ó, tem... vou botar aqui, ó. Esse I não é um I, tá? É um menos. Vamos focar de novo aqui, né? Esse I aqui é um menos, tensão negativa, o mais é tensão positiva, e o S é o sinal do monitoramento da rotação. E eu já testei ela com 15 volts também, funciona bem. E dá para pegar e soldar, eu já trabalhei com os fios soldados direto aqui e funcionou muito bem também. Então, por esse vídeo é esse. Na minha opinião, agora resumo, eu resumiria em 3 opções, tá? Quer o melhor controle possível e quer se incomodar programando, se incomodar entre aspas, porque não é tão difícil assim, né? Mas quer ter a liberdade de fazer programável. Essa plaquinha aqui, na minha opinião, é a melhor opção. Quer fazer um controle linear, se conseguir e não quer gastar, se conseguir uma sucata de fonte que tem um controle desses, resolve a vida. E não tem disposição e quer fazer um controle simples, não quer se incomodar muito, esse aqui tem que programar. Esse aqui, para ter uma ideia, ele é mais caro do que esse, tá? Quer fazer um controle simples, não quer ficar comprando coisa, fixando plaquinha, dá para fazer com aqui um termostato e um resistor. Obviamente ele vai ter que calcular o valor do resistor, né, e comprar um resistor adequado para a potência da ventoinha. Então, por esse vídeo é isso. Logo mais eu vou fazer um vídeo mostrando o funcionamento dessa plaquinha aqui e também como realizar a programação dela. Então, até o próximo vídeo.